Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Aqui quem vos fala é o Manassés Pimentel Carneiro. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia que Não Lemos. Nesse canal eu vou apresentar para você estudos bíblicos, estudos escatológicos, a doutrina do Espírito Santo e alguns temas atuais. Eu vou falar sobre o pregador contemporâneo, o pregador pentecostal e alguns acertos e dicas para o pregador da nossa época. Eu sou casado com a Patrícia e eu tenho uma filha chamada Esther Radassa. Eu nasci em um berço cristão. Meu pai e minha mãe, eles eram evangélicos e eles nasceram no Nordeste. Eles vieram para São Paulo e aqui em São Paulo eu nasci e eu tenho informação que o meu avô, ele era um homem que lia muito a Bíblia, um homem que estudava muito a palavra de Deus e ele me apresentou em uma igreja, Assembleia de Deus, lá em Osasco. Meu pai sempre fala isso, né? Que meu avô, ele foi a primeira pessoa que me apresentou diante de Deus. Eu nasci em uma família simples, humilde. Meu pai um homem muito trabalhador, minha mãe uma dona do lar, né? Cuidava do lar. Eu tive 2 irmãs e um irmão e nós crescemos debaixo da palavra de Deus, né? Meu pai um homem temente a Deus, minha mãe também uma mulher temente a Deus, que trabalhou no círculo de oração. E a primeira igreja que eu cresci, desde jovem até a fase adulta, na verdade desde criança, foi no Brasil para Cristo, aqui em São Paulo, na Zona Leste, no Jardim Santana. Ali eu fiquei quase 15 anos, eu passei por uma fase de adolescência, passei pela fase de mocidade. Ali eu fui separado a evangelista e eu comecei os meus primeiros passos como pregador, estudioso da palavra nessa igreja. Ali eu tive um encontro com Deus, um encontro que mudou a minha vida, que mudou a minha história. A primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo foi no congresso de jovens. Isso é muito especial para mim, arde no meu coração, porque eu me lembro que nesse congresso era num domingo e o tema era Ezequiel capítulo 37 e o pastor, que era o Antônio Carlos, ele tinha uma mão mecânica. Eu me lembro que sempre que ele ia pregar na igreja, as pessoas iam porque sabia da graça que ele tinha, da dinâmica da pregação, do fervor da palavra. Ele era um homem assim diferenciado naquela época, nos anos 90. E eu estava sentado e ele convocou os jovens da igreja para ir até a frente. Quando nós fomos à frente, eu fui selado, né, com o Espírito Santo, né? Fui batizado com o Espírito Santo. E ali a minha vida mudou. Minha vida começou a tomar alguns rumos totalmente diferentes daquilo que eu pensava, daquilo que eu imaginava. Dentro de mim, o Espírito Santo começou a mover um desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra. E eu me lembro que a minha primeira pregação, eu preguei em uma quinta-feira, no Brasil para Cristo, lá do Jardim Santana, do pastor Elias Ferreira Alvim, e eu preguei sobre as 2 portas. Eu não tinha experiência, mas um irmão, ele me ouviu falando, e o que aconteceu? Ele falou assim: olha, Manassés, eu quero te dar uma oportunidade para você pregar. E essa oportunidade tirou o meu sono, porque eu nunca tinha pregado, né? Eu sempre fui uma pessoa tímida. Na escola era tímido, para conversar com jovens era tímido. E agora como que eu vou falar para uma igreja que naquela época
tinha entre 400 e 500 pessoas. E aí ele me chamou, eu preguei. Na verdade não preguei, falei toda a Bíblia, né? Foi uma salada, mas eu fiquei feliz, eu fiquei contente por conta de ter essa experiência. Através disso, eu comecei a pregar no ciclo de oração. Aliás, quem está me ouvindo isso sabe que nos anos 90 era muito forte o pregador estar pregando no ciclo de oração de manhã, no ciclo de oração à tarde. E eu me lembro, e isso me emociona, que as irmãs diziam assim: "Irmã Manassés, amanhã você consegue pregar no ciclo de oração?" Então eu ia, pregava. À tarde era a mesma coisa, eu ia e pregava. E aí o que foi acontecendo? O meu nome começou a ir em alguns lugares, em algumas regiões, em algumas igrejas perto e próximo da igreja que eu congregava. Então eu pregava de manhã, pregava à tarde, pregava à noite. Então eu entendi que o Espírito de Deus estava me chamando, me convocando para uma grande obra. E ao passar do tempo, quando eu terminei o 2º grau, eu tive uma experiência fora de São Paulo. Eu fui convidado para estar pregando em uma igreja lá no Jabaquara, e quando o pastor ele me ouviu pregando a palavra do Senhor, ele me fez um convite de ser missionário. Ou seja, nessa igreja eu trabalhei 10 anos como missionário. Então eu fui missionário em Assis, eu fui missionário no Paraguai, eu fui missionário na Bolívia, eu fui missionário em Guarapuava, eu fui missionário em várias regiões do interior de São Paulo. Então eu entendi que o Senhor ele tinha um chamado comigo para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Mas eu me lembro que naquela época não era igual hoje, com tantas facilidades, Bíblia de estudo, bons livros, uma teologia bem acessível. Não, naquela época era um pouco mais difícil nós termos esse acesso, até mesmo por conta da situação, porque eu não tinha condições financeiras, meu pai não conseguia custear um estudo teológico para mim. Então o que eu fazia? Como eu era um pregador itinerante, e você itinerante sabe o que eu estou dizendo, você que já viveu da obra sabe muito bem o que eu vou te falar agora. As ofertas que eu recebia, eu guardava e ia lá na Conde de Sarjeta, lá na Sé. E lá na Sé eu comprava CD de pregação para ficar ouvindo, eu comprava alguns livros para começar a aprender um pouquinho mais. Porque eu entendia que por detrás das linhas da palavra, ou por detrás das linhas da pregação, existia um texto, um contexto, um original, uma teologia mais sólida. Mas eu me lembro que também na minha época, eu não tinha alguém para me ensinar. Então eu pegava aqueles CDs de alguns pregadores, alguns DVDs, ficava ouvindo. E eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei foi um dicionário vermelho do Orlando Bauer. Eu não esqueço esse dicionário. Esse dicionário me ajudava, porque eu pegava a Bíblia e olhava no dicionário, pegava as concordâncias e citava o texto e aonde ele mencionava um outro texto. Foi o meu primeiro livro. Todas as ofertas que eu ganhava, eu ia, comprava um livro, comprava outro. E graças a Deus, hoje o Senhor Deus tem nos dado aí uma biblioteca com muitos livros, com boas literaturas, com bom conhecimento teológico, mas a minha vida no decorrer do ministério não foi fácil. Você que está me ouvindo, itinerante, já passou por isso, por essa situação de escassez, de dificuldade, de isolamento, até mesmo de algumas humilhações, mas Deus foi fiel. E eu me lembro, e retornando, eu comecei a fazer algumas viagens. Então, nessas viagens, eu pregava, eu anunciava a palavra, o Senhor curava, batizava, renovava, fazia bastante coisa assim extraordinária
através da minha vida. E quando eu retornava para minha casa, eu tenho a imagem da minha mãe me esperando, meu pai me esperando, e eles ficavam felizes, porque aonde eu nasci, ou a região que eu morava, era uma região muito perigosa. E, infelizmente, partes dos jovens, adolescentes que cresceram comigo estão mortos, morreram, né, por causa da droga, por causa do vício, do tráfico. E graças a Deus, o Senhor Deus, Ele guardou a minha vida, preservou a minha vida. O Senhor Deus, Ele tinha uma promessa comigo. E essa promessa, ela foi se cumprindo a cada dia, de tal forma que eu não pregava mais só na região que eu morava. E eu me lembro que quando eu cheguei no Jabaquara, que eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Lá no Jabaquara, eu fiquei aproximadamente 10 anos. 10 anos ali auxiliando o pastor, 10 anos cuidando juntamente com ele, orando, jejuando, fazendo visita. Eu vivi toda a minha adolescência e a minha juventude, eu doei para o Senhor. Eu ofertei para o Senhor. Eu vivi dos 18 aos 30 anos uma vida de entrega para Deus. Segunda-feira eu pregava no Jabaquara, terça-feira eu pregava em Assis, quarta-feira eu pregava em Cândido Mota, quarta-noite eu pregava em Palmital, na quinta era um descanso, na sexta eu pregava em Palmital e voltava para São Paulo. Foram 10 anos vivendo essa vida, pregando, anunciando a palavra. Quando eu entendi que Deus estava me chamando para esse ministério, as coisas foram começando a acontecer. De tal forma que eu me casei com a Patrícia, e nós tivemos uma menina chamada Esther. Mudou a minha história, mudou o meu percurso. Eu me lembro que nesse ciclo do meu casamento, Deus abriu outras portas, outras janelas. Deus abriu algumas portas que jamais eu imaginaria que eu entraria por essas portas. O Senhor Deus, Ele abriu a porta dos estudos. Então, eu me formei em bacharel em teologia. Depois, eu fiz uma pós-graduação em literatura paulina. Depois, eu fiz vários cursos, livres na Faculdade Batista de São Paulo. Em falar da Faculdade Batista de São Paulo, é um outro ponto que me emociona. Porque quando eu comecei os estudos na Faculdade Batista de São Paulo, eu já estava casado e a minha esposa, ela me apoiava. Existia sábados que eu ia para a faculdade, entrava às 9 da manhã e saía às 5 horas da tarde. Era a época que eu não tinha carro. Era a época que eu estava passando por muitas dificuldades. Então eu usava aquele bilhete único e subia a João Ramalho. Quem estudou na faculdade Batista sabe qual é essa subida, o tamanho que é essa subida. É cansativo, mas era prazeroso. E eu me lembro quando acabava a aula, eu vinha pregando para mim mesmo. Quem nunca fez isso? Estudava tanto, lia tanto, que eu não via a hora de colocar isso para fora. Mas eu me lembro que nesse momento a Esther nasceu. A Esther ficava ali no bebê conforto, e eu me lembro que a minha esposa, ela ficava comigo, me apoiando. Ela ficava das 9 até as 5 da tarde, a minha pequena comigo, e isso foi um marco na minha vida, porque Deus levantou uma pessoa para me apoiar. E a pessoa que me apoiou é a minha esposa. A pessoa que acredita e acreditou no meu chamado, nos meus estudos, é ela. Ela sempre foi a primeira pessoa que confiou que Deus tinha me chamado para essa vocação.
Ali eu fazia os meus cursos e usava na igreja, usava na escola bíblica, usava nas pregações na itinerância, usava na igreja que eu estava. Então eu comecei a ter um pouquinho de experiência, porque pregar é uma coisa, dar aula é totalmente diferente. E eu me lembro que algumas aulas minhas se tornava pregação, ou seja, se tornava um culto. Algumas pessoas glorificavam, outras pessoas choravam. Hoje eu tenho 43 anos e eu tive muitas experiências com Deus, várias experiências com Deus, de provisão, de cuidado, de surpresa de Deus. Mas tem uma experiência que talvez seja a maior que eu vivi. Quando eu cheguei em uma cidade, lá no Paraná, em Guaíra, quando eu cheguei e desci do ônibus, eu era uma pessoa muito simples, bem magrinho naquela época, né? E quando a pessoa, o pastor, ele foi me receber, ele falou assim: missionário Manassés, você foi a pessoa que Deus me mostrou na noite anterior. Quando ele falou isso, eu chorei, porque na mesma noite, em sonho, eu vi essa mesma pessoa. Então, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, que nós nos abraçamos, nós começamos a chorar, porque Deus mostrou eu para ele e ele para mim. Então essa experiência ela foi extraordinária, ou seja, antes de eu chegar na cidade, Deus já tinha mostrado a pessoa que ia cuidar de mim. Então foi uma experiência que marcou a minha vida. O propósito desse canal é nós debatermos alguns temas atuais e dicas para você, meu amigo pregador e pregadora. Seja bem-vindo. Vamos nos aprofundar no livro mais conhecido e menos lido do mundo, que é a Bíblia. Nós vamos encontrar atrás das letras da Bíblia as revelações poderosas. Revelação que talvez você lê a Bíblia, já releu a Bíblia, mas ficou com algumas dúvidas. Eu vou te ajudar a tirar esse véu do teu rosto. Você vai enxergar nas entrelinhas da Bíblia textos, contexto, versículos que vai mudar a história da sua vida. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho e dá um like. Tchau, até o próximo vídeo.